Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e vamos com mais dicas, né? Hoje você pode ver que meu suporte deu uma mudada, né? Aqui estou usando uma escova como suporte aqui. E tô aqui para falar sobre um jogo da minha onda favorita dentro do RPG, que é os jogos OSR, os jogos Old School. E vou falar sobre esse, né? Tá dando um brilho aqui, mas essa capa é fantástica, né? Que é o Dungeon Knights, que é um dos muitos jogos daquele que é o meu game design favorito lá fora, que é o Scott Malthouse. Aqui no Brasil, se me perguntarem qual é o meu game design favorito, eu ficaria em muita dúvida, porque eu gosto muito do Coisinha Verde. Todos os jogos dele são fodásticos. O Might Blade é um primor, mas eu também gosto muito do Diogo Nogueira, o Perdido no Mundo da Fantasia. Eu acho que é um lance assim premiável, assim, né? Poderia concorrer ao N facilmente. E muitos outros, né? O Aureus do Ray, né? Eu gostei demais. E das antigas também, né? Tagmar eu acho um fenomenal. Então não conseguiria dizer. Mas lá fora é o Scott Malthouse, e para quem não reconhece o nome, é o mesmo cara que fez o Quill, que é figurinha aqui do nosso canal. É o mesmo cara que fez o English Eerie, que também é um jogo solo fantástico. Ele fez também o Stick Note Quest, que tem vídeo e gameplay no canal. Deixa eu ver o que mais ele fez. O Dungeon Geeks, que também apareceu aqui no canal. O Tequendria, que eu já citei em alguns vídeos, embora não tenha um vídeo só sobre ele. O Romance of the Perilous Land, que o Diogo Nogueira fez uma resenha fantástica. E ele fez esse jogo Dungeon Knights. Primeiro, ele lançou como um artigo do blog dele, e ele tem um blog bem legal que é o Trollish Delver, que é muito na minha vibe, sabe? Ele não tem uma frequência, ele posta quando ele quer. Às vezes ele fica um mês sem postar, de repente ele posta 3 coisas no mesmo dia. Eu gosto muito desse esquema dele. E é um cara que está crescendo bastante aí na comunidade de criação lá fora. Bom, esse Dungeon Knight é um jogo que me surpreendeu bastante. Por quê? Porque eu gosto dos jogos old school, aqueles mais raiz mesmo, aqueles que pegam os primórdios do jogo. Então, eu gosto muito do D&D BX, né, que é uma revisão do jogo original, que é bem cru mesmo. Na maioria das vezes eu só uso o Basic, eu não uso nem o Expert, então é só o B, né, não é o BX. Gosto muito do Labyrinth Lord e alguns outros. O que eu mais gosto são daqueles que não tem teste de atributo. Por incrível que pareça, né? A versão Basic do D&D não tinha teste de atributo. E o Swords and Wizardry não tem, White Box não tem teste de atributo. E me surpreendeu porque o Dungeon Knights ele é um jogo que ele trabalha com teste de atributos. Bem parecido com o D&D quinta edição, né? Ele é um old school que ele pega bastante coisa de design mais moderno e coloca, e surpreendentemente eu gostei. Geralmente eu não gosto desse tipo de abordagem. Então, ó, Dungeon Knights, uma capa fantástica, old school fantasy adventure game. Então deixa eu mostrar aqui uma arte bem simples, uma diagramação, a cara do Scott, né? Ele que faz tudo. E é um jogo que ele bebe nas fontes do old school mesmo. Então tem os 6 atributos básicos, você rola 3d6 na ordem. Os atributos são um pouco diferentes do que eu estou acostumado. Eu estou acostumado, por exemplo, com Swords and Wizard, que White Box, né? Swords and Wizard White Box, que o modificador de atributo ele vai de -1 a +1. Eu gosto desse range bem limitado. Aqui não, ele vai de -1 se você tiver um atributo menos que 7, a +3 se você tiver atributos em níveis realmente altos. E eu acho que casou muito bem com o jogo, embora eu não goste de modificadores maiores assim. Para mim -1 +1 é o que eu curto, mas nessa proposta do jogo ficou muito bom. Só que o grande diferencial foi essas coisas que ele colocou, que são bem próprias do Dungeon Knights, que são os tags. Então ele tem Culture Tags, ele tem as raças,
você pode escolher para cada raça uma culture tag, que seria uma cultura própria, uma cultura específica que dá características de interpretação, características raciais para aquele personagem, ou características, não seria raciais, né? Seria mais características comportamentais daquela cultura, e você se baseia por aquilo. E esses culture tags, eles também dão modificadores nos atributos, e eles dão algumas habilidades. Por exemplo, você pode escolher ser da Stone Culture, né, uma cultura de pedra, que são os Taurish. Geralmente é de anões, halflings ou orcs, mas você pode ser um elfo e escolher ser um indivíduo de uma cultura de pedra. E aí você pode ver no escuro, você tem uma chance em 3 de contar a história de alguma estrutura subterrânea e esse tipo de coisa. E é muito bacana porque o Scott, ele aproveita para expandir o mundo. Quando ele vai descrever a cultura, ele descreve alguns lugares, ele descreve algumas regiões, porque tudo isso faz parte de um mundo, não é só um jogo, todo um universo que é o mundo de Avanor. Então todas essas culturas, elas ficam localizadas em algumas regiões desse mundo de Avanor. Então é o Scott sendo genial como sempre. Então você tem as raças, né? Humano, anão, elfo, halfling, gnomo e orc. E você tem as classes. Você pode combinar qualquer raça com qualquer classe, com qualquer culture tag. Então as possibilidades de criação de personagens são gigantescas. Eu acho isso muito legal. A parte de feitiços, de clérigo, de Magic User, né, que seria o mago, não são muito diferentes do que você vê por aí nos OSR. Parte de criação aqui. E ele tem uma outra característica própria, que são a parte de combate aqui. Não tem muita diferença do tradicional do OSR. Aqui falando dos outros tipos de teste, é bem simples, você joga um D20, soma o modificador do atributo e tem que superar a dificuldade escolhida pelo mestre, ou se você jogar solo, a dificuldade que você escolheu. Ele trabalha com saving throws, que nada mais é do que um teste de atributo para ocasiões específicas. Mas ele tem as Journey Tags, que isso daqui, ele tem as Journey Tasks e as Journey Tags, que é o seguinte, ele quis colocar alguns elementos de board game e de dungeon crawl quando você vai fazer uma aventura aberta. Então é algo parecido com o Hex Crawl, mas que aí ele já elenca. Toda vez que o grupo de heróis está viajando, né, já tem algumas situações que você elenca e cada personagem tem que passar num check, num teste, e se não passar, acontece uma coisa negativa que está escrito aqui, né, e se ele passar, aqui está o resultado do sucesso dele. Então é bem bacana porque a viagem ela fica já meio que pré-determinada. Você pode, logicamente, colocar elementos novos, mas o básico da viagem já vai estar aqui nisso e você não precisa preparar absolutamente nada. E tem a Journey Tag. Aquilo eram as Journey Tasks, né? As tarefas de uma jornada. Aqui tem essas descrições aqui que você pode classificar uma jornada em níveis de dificuldade, desde o árduo, passando por complexo, ameaçadora, perigosa, serena e tudo mais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de jornada, e cada uma já está aqui com a descrição de como ela será e alguns efeitos positivos e negativos. Fala qual a chance de você ter encontro, o que você ganha em determinados checks. Isso é fantástico. No mais, ele segue aquilo voltado para o mundo de Avanor. A parte de magia, ela não tem muita diferença do que você está vendo nos... Não é que nem, por exemplo, o Lamentations of the Flame Princess, que tem feitiços totalmente bizarros e diferentões. Aqui ele fica mais no básico, que eu acho bem legal.
E a parte de monstros é bem simples, né? Aqui todos estão numa tabela assim, bem prático de localizar. E ele é compatível com qualquer OSR. Então mesmo que você não queira jogar ele, vale a pena, por exemplo, só por essa lista de monstros, que fica bem fácil de achar, né? É muito mais prático, são só 4 páginas. E você pode usar com o seu D&D, com o seu jogo Old Dragon, com o seu jogo Old School favorito. E termina, como sempre, com um exemplo de jogo. O Scott ele gosta de colocar aqui, onde todas as mecânicas do jogo ele dá um jeito de colocar pelo menos um exemplo aqui, que é uma coisa que muitos jogos não tem. E é uma licença aberta, então você pode criar em cima disso, com certeza. Então esse é o Dungeon Knights, recomendo muito. Onde tem esse jogo, Tarcísio, para baixar? Ele tem gratuitamente, na verdade é no Pay What You Want, né? Pague quanto você quiser, lá no Drive-Thru RPG, tá bom? E se você quiser uma versão resumida de poucas páginas, tem o artigo lá no blog dele, que é o Trollish Delver. Mas eu recomendo ir lá no Drive-Thru, você não vai pagar nada, é só colocar 00 quando for informar o valor. O Scott ele já falou que ele não liga realmente, né? Ele coloca Pay What You Want, mas que ele não faz por causa do dinheiro, né? E ele não liga realmente se as pessoas peguem sem pagar nada. Ele fala que ele até curte. Então é isso, um abraço, Dungeon Knights. E lembrando que é Dungeon Knights, não de Knights de cavaleiro, é de noites mesmo, tá? Ele fez essa jogadinha aí.